Olá, meus amigos traders, seja muito bem-vindo ao meu canal Rangel Trader. Gravar esse vídeo aqui e mostrar como funciona aqui o robô Martingale. Esse robozinho aqui, eu deixei ele ligado e mostrar aqui o desempenho dele, como ele se saiu aqui no dia 16, né? Dia 16/9. Então, ele tem essas duas opções, onde você pode definir o alvo pelo True Range, ou pode definir aqui de maneira fixa, né, o stop e o gain. Eu usei aqui pelo True Range e coloquei da seguinte maneira: coloquei 125 pontos de stops e coloquei aqui, caso venha acontecer o stop, ele faça uma vez aqui o martingale, o máximo martingale uma vez, e ele entre 5 vezes, tá? Então também aqui eu limitei a 5 contratos, para que ele não passe de 5 contratos, tá? E aqui no gerenciamento de lucro eu deixei assim: caso ele alcance R$ 150, ele passa a trabalhar com 3 contratos. Se ele bater R$ 250, ele passa a trabalhar com, no caso, com 150 com 2, com 250 com 3, e 450 em diante ele começa a trabalhar com 4 contratos. Então eu deixei dessa maneira. Aqui está o relatório. Vou mostrar aqui o relatório, as operações, para você ver aqui como que se saiu. Eu liguei o robô 938 e aí 938 ele começando a trabalhar com um contrato, tá? Leve mesmo, que a ideia aqui é começar com um e ele aumentando a mão caso ele alcance os níveis, né, de lucro. Então 938, então, quando foi já aqui 9,59 ele pega um loss. Quando ele pega o loss, ele entra com 5 contratos, tá? Então ele entrou aqui com 5 contratos. E aí ele recuperou aqui o loss, tá? Toda vez que ele pega um loss, ele entra com os 5 contratos, foi o que eu defini, tá? Você pode definir somente dobrar a mão ou triplicar, e também a quantidade de vezes. Aqui no caso eu defini para ele fazer somente uma vez. E aí, caso seja gain ou seja loss, aqui quando ele entra já com essa mão mais pesada, então ele volta para um contrato na operação seguinte. Então aqui toda vez que dá gain, ele volta para a mão original, tá? Então para um contrato. Também, se caso fosse um loss aqui, ele teria voltado também, porque eu defini para ele usar somente uma vez essa opção aqui do martingale. Se colocar duas, ele na próxima faria novamente, e assim quantas vezes a pessoa escolher. Assim que ele funciona, tá? E aí ele vem, ele bate os R$ 150, e a partir daqui das 10h25 ele já estava aqui com R$ 150 líquido. E então a partir daqui ele já começa a trabalhar com 2 contratos, tá? Então aqui é R$ 187 menos as taxas aqui, exatamente aqui ele estava com R$ 150. Aí ele passa a trabalhar com 2 contratos, tá? E caso volte a trabalhar abaixo de 150, ele volta para um contrato. Caso ele passe acima de R$ 250, ele, no caso, passaria aqui a trabalhar com 3 contratos. Foi o que aconteceu. E a partir daqui, de 12 e 13, ele começa aqui então a trabalhar com 3 contratos, tá? Então, ele se mantém até chegar na próxima faixa. Caso também volte a trabalhar abaixo de R$ 250 de lucro, ele volta para 2 contratos. E aí ele vai fazendo esse gerenciamento com a grana do dia, tá? Então é assim que ele trabalha. Aqui ele chegou aqui próximo a R$ 500, né? Acho que ele chegou aqui a 448 reais, 488. Então
tirando as taxas, um valor muito bom, com 3 contratos. E usando dessa maneira, ele se saiu muito bem. Eu deixei ligado exaustivamente até o final do dia, mas ele alcançou bons valores aqui no decorrer do dia, tá certo? Então é assim que um robô martingale funciona. Um robô precisa ter cautela quando ativa essa função, mas tem a opção de ativar ou não a função martingale também. Então é isso, pessoal, um abraço, até o próximo vídeo, Deus abençoe muito a sua vida.